Bom dia, meu irmão, e bom dia, minha irmã. Que o Brasil seja abençoado, que o mundo seja abençoado neste dia de hoje, esse dia que celebramos a festa do Santíssimo Sacramento do corpo e do sangue do Senhor. Queremos neste momento reafirmar a nossa fé na presença real e substancial de Cristo no pão e no vinho, consagrado como alimento da nossa salvação. Então, diante de tão grande mistério, somos chamados a elevar os nossos corações para o alto e fazer eco à nossa profissão de fé eucarística no pão e no vinho. Queremos neste momento que o Brasil seja abençoado, que seja abençoado todas as vítimas da pandemia, todas as pessoas que estão neste momento entubadas nos hospitais, também aquelas que se encontram doentes nos seus lares. Abençoar e pedir a bênção também do Santíssimo Sacramento para todas as pessoas que estão com câncer, todas as pessoas que neste momento se encontram tristes, deprimidas, com medo, inseguras. Queremos também que todos os nossos familiares sejam abençoados pelo Santíssimo Sacramento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar o Evangelho que a liturgia de hoje nos oferece, que está em Marcos capítulo 14, dos versículos 12 ao 16 e do 22 ao 26. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia dos ázimos, quando matavam os cordeiros para a Páscoa, os discípulos perguntaram a Jesus: Onde queres que vamos preparar para que comas a Páscoa? Jesus mandou então 2 dos seus discípulos, dizendo: Vão à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa onde ele entrar. O mestre manda dizer: onde é a sala em que eu e meus discípulos vamos comer a Páscoa? Então ele mostrará para vocês no andar de cima uma sala grande, arrumada com almofadas. Prepare aí tudo para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, o partiu, distribuiu a eles e disse: Tomem, isto é o meu corpo. Em seguida tomou um cálice, agradeceu e deu a eles. E todos eles beberam. E Jesus lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu garanto a vocês, nunca mais beberei do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo do reino de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, na celebração da festa do corpo de Cristo, nós sempre corremos o risco, né? Sempre corremos o risco de desprezar o corpo humano, ou seja, a carne de Cristo. O Evangelho inicia dizendo que Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. Participamos com muita fé, né, com muita devoção, né,
e com muita dedicação e respeito das celebrações neste dia de hoje, espalhado por todo o mundo, das celebrações do corpo de Cristo, né? Mas pode ser que muitas vezes façamos uma profunda ruptura, né, entre aquilo que celebramos e a realidade que nos cerca. Ou seja, o encontro com os corpos desfigurados, explorados, manipulados, usados, escravizados, destruídos, né? Feridos, doentes, sobretudo aí nesse período de pandemia, e nós corremos esse grande risco de separar o corpo de Cristo que nós comungamos na igreja, de separar o corpo de Cristo que nós comungamos na igreja com os corpos das pessoas que estão sofrendo, que estão à margem, que estão doentes. Pode ser que tenhamos um profundo amor, né, e respeito pelo corpo de Cristo vivo e presente na Eucaristia, e isso deve acontecer. Devemos ter um profundo, um grande amor pelo corpo de Cristo, pela Eucaristia, mas também devemos ter um grande respeito pelo corpo humano, pelo nosso corpo, né? Por todos os corpos, né? Por quê? Porque Deus está presente nesses corpos humanos. Ali habita o Espírito Santo. Por isso nós não devemos envergonhar, não devemos ter medo, não devemos sentir repugnância de tocar a carne de Cristo, diz o nosso Papa Francisco, né? É esse o sentido que a festa, né, do corpo de Cristo nos revela, ou seja, a festa do corpo histórico e humano de Jesus. Corpo prazeroso, mas também corpo sofredor. Amado por muitos e muitas, né? Mas também rejeitado. Por isso ele foi crucificado, por isso ele foi morto e foi ressuscitado. Esta é também, né, a festa do grande corpo de Cristo, que é a humanidade inteira. Corpo real de Cristo são especialmente como eu já falei anteriormente, todas as pessoas que sofrem com ele no mundo. E aí nós podemos trazer mais uma vez os enfermos, os famintos, os rejeitados, né? Os pobres, os excluídos. Eles são a humanidade ferida do corpo do Filho de Deus, do corpo de Jesus. Então Jesus levou muito a sério nessa questão do corpo, por isso ele cuidou, ele tocou, né? Ele curou tantos corpos, né? Tantos corpos que na sua época estava ferido e continua curando até hoje. Por isso nós rezamos no início, né, desta oração por todos os corpos, todas as pessoas que neste momento estão feridas, né, estão feridos, né, por essa pandemia, né, pela Covid-19. Por isso, meu irmão e minha irmã, o convite de hoje é cuidarmos das pessoas, irmos à igreja, né, nos alimentarmos, né, com o corpo de Cristo, alimentar o nosso espírito, para que assim nós possamos ter coragem também de cuidar dos corpos, né, que estão feridos e que muitas vezes está muito próximo de nós. Né? O corpo, ele é um lugar teológico, ou seja, ele é o lugar da manifestação de Deus. Nesse sentido, é a morada também divina, né? Ou seja, a habitação do Espírito Santo. O nosso corpo, e eu digo mais uma vez, é a habitação do Espírito Santo. Por isso devemos cuidar e devemos respeitar. Que o Senhor Jesus, neste dia de hoje, nos conceda a graça de cuidarmos sempre
das pessoas, né? De nos alimentarmos com o corpo de Cristo e cuidarmos sempre de todas as pessoas, sobretudo as pessoas que se encontram, né? Os nossos irmãos e irmãs que são excluídos, que estão à beira do caminho, que estão à margem da sociedade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Um bom feriado para todos vocês.